Amigos e amigas, irmãos e irmãs, é hora da liturgia diária, liturgia veiculada na Igreja Católica Apostólica Romana no mundo inteiro. Vamos então à liturgia do dia 1º de junho de 2019, sábado, dia de São Justino, filósofo e mártir. A cor litúrgica é branca. Hoje é o prefácio comum dos pastores e o ofício da memória. Antífona da entrada. Os pagãos contaram suas fábulas, mas nada valem perante vossa lei. Diante dos reis falei de vossa aliança, sem me envergonhar. Salmos 118, 85, 46. Oração do dia. Rezemos. Ó Deus, que destes ao mártir São Justino um profundo conhecimento de Cristo pela loucura da cruz, concedei-nos por sua intercessão repelir os erros que nos cercam e permanecer firmes na fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Primeira leitura, leitura dos Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículos de 23 a 28. Paulo permaneceu algum tempo em Antioquia. Em seguida, partiu de novo, percorrendo sucessivamente as regiões da Galácia e da Frígia, fortalecendo todos os discípulos. Chegou a Éfeso um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria. Era um homem eloquente, versado nas Escrituras. Fora instruído no caminho do Senhor e com muito entusiasmo falava e ensinava com exatidão a respeito de Jesus, embora só conhecesse o batismo de João. Então ele começou a falar com muita convicção na sinagoga. Ao escutá-lo, Priscila e Áquila tomaram-no consigo e, com mais exatidão, expuseram-lhe o caminho de Deus. Como ele estava querendo passar para Acaia, os irmãos apoiaram-no e escreveram aos discípulos para que o acolhessem bem. Pela graça de Deus, a presença de Apolo aí foi muito útil aos fiéis. Com efeito, ele refutava vigorosamente os judeus em público, demonstrando pelas Escrituras que Jesus é o Messias. Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora o Salmo responsorial, Salmo 47, versículos de 2 a 3, 8 a 9, 10, refrão 8a. O Senhor é o grande Rei de toda a terra. O Senhor é o grande Rei de toda a terra. Povos todos do universo, batei palmas, gritai a Deus, aclamações de alegria. Porque sublime é o Senhor, o Deus Altíssimo, o soberano, que domina toda a terra. O Senhor é o grande Rei de toda a terra. O Senhor é o grande Rei de toda a terra. Porque Deus é o grande Rei de toda a terra. Ao som da harpa acompanhai os seus louvores. Deus reina sobre todas as nações. Está sentado no seu trono glorioso. O Senhor é o grande Rei de toda a terra. O Senhor é o grande Rei de toda a terra. Os chefes das nações se reuniram com o povo do Deus Santo de Abraão, pois só Deus é realmente o Altíssimo, e os poderosos desta terra lhe pertencem. O Senhor é o grande Rei de toda a terra. O Senhor é o grande Rei de toda a terra. Aclamação ao Santo Evangelho.
Aleluia, 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 aleluia. Saí do Pai e vim para o mundo, eu deixo o mundo e vou ao Pai. João 16, 28. Aleluia, aleluia, aleluia. Evangelho de Jesus Cristo segundo São João, capítulo 16, versículos de 23 a 28. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo, se pedirdes ao Pai alguma coisa em meu nome, Ele vos dará. Até agora nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Disse-vos estas coisas em linguagem figurativa. Vem a hora em que não vos falarei mais em figuras, mas claramente vos falarei do Pai. Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que vou pedir ao Pai por vós, pois o próprio Pai vos ama, porque vós me amastes e acreditastes que eu vim da parte de Deus. Eu saí do Pai e vim ao mundo, e novamente parto do mundo e vou para o Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Temos o texto da reflexão. É o texto de Antônio Carlos Santini. É o líder, a liderança da comunidade católica Nova Aliança. O e-mail dele é santini@novaalianca.com.br. É a liturgia comentada. Ele vos dará. João 16, 23b a 28. Estamos diante de uma promessa de Jesus. É importante lembrar que, ao fazer uma promessa, a pessoa se compromete. A promessa inclui um compromisso. Faltar com uma promessa traz desonra para quem prometeu. Ora, é Jesus, o Filho de Deus, que está prometendo a todos nós: se pedirdes ao Pai alguma coisa em meu nome, Ele vos dará. Entendo que a própria honra de Jesus Cristo está em jogo quando apostamos em sua promessa. O mínimo a ser extraído deste evangelho é que Jesus de Nazaré acredita no poder da oração. Melhor, o Filho acredita na bondade e na misericórdia do Pai. Ele sabe que todo bem é proveniente do Pai. Convicção também manifestada pelo apóstolo Tiago em sua carta, capítulo 1, versículo 17, ao afirmar que todo dom precioso e toda dádiva perfeita vem do alto, descendo do Pai das luzes, que desconhece fases e períodos de sombra. Os honestos e os contabilistas costumam crer que Deus só ouve as orações de quem merece. Profundo engano.
A depender do merecimento, o bandido crucificado ao lado de Jesus não teria ouvido a promessa: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Lucas 23, 43. Não é o nosso mérito, mas a misericórdia de Deus que abre as comportas de sua graça diante de nossos pedidos. E esta promessa de Jesus, envolvida pelo clima altamente emocional da última ceia, não brota de um impulso sentimental. Muito antes, em pleno Sermão da Montanha, o Mestre já havia ensinado: pedi e vos será dado, procurai e encontrareis, batei e a porta vos será aberta, pois todo aquele que pede, recebe. Quem procura, encontra, e a quem bate, a porta será aberta. Mateus 7, 7-8. É bem verdade que a promessa de Jesus inclui uma cláusula importante: em meu nome. Pedir em nome de Jesus é pedir na pessoa de Jesus, ou seja, pedir alguma coisa que o próprio Jesus pediria. E ele não pediria a morte dos inimigos ou um prêmio da loteria. Isto sugere uma atitude apropriada para nossas orações, talvez refletindo antes de pedir: o que é que Jesus pediria se estivesse em meu lugar? Viver sem problemas? Será que ele pediria isso? Fugir da minha cruz? Será que Jesus pediria isto? Pedir que as pedras se transformem em pães? Jesus não pediria isso, não pediu isso. Em tempo, Jesus já nos ensinou a rezar ao Pai: seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Orai sem cessar. Eis-me aqui para fazer a vossa vontade. Hebreus 10, 7. Agora vamos ao santo do dia. Hoje, 1º de junho de 2019. Dia 1º de junho, comemora-se o dia de São Justino. Justino nasceu no ano 103. Tinha origem latina e seu pai se chamava Prisco. Ele foi educado e se formou, melhor dizendo, nas melhores escolas do seu tempo, cursando filosofia e especializando-se nas teorias de Platão, um grande filósofo grego. Tinha a alma de eremita e abandonou a civilização para viver na solidão. Anos mais tarde, acompanhou uma sangrenta perseguição aos cristãos, conversou com outros deles e acabou se convertendo. Foi batizado no ano 130 na cidade de Éfeso, instante em que substituiu a filosofia de Platão pela verdade de Cristo. No ano seguinte, estava em Roma e evangelizava entre os letrados, pois esse era o mundo onde melhor transitava. Era um missionário filósofo. Deixou muitos livros importantes cujos ensinamentos influenciaram e ainda estão presentes na catequese e na doutrina da Igreja. Seus registros fornecem importantes informações sobre ritos e administração dos sacramentos na Igreja primitiva. Escreveu, defendeu e argumentou em favor do cristianismo e por isto foi considerado de tal modo ilegal que foi vítima da denúncia de um filósofo pagão, o qual o levou ao tribunal. Acabou flagelado e decapitado em 164, no ano 164, na cidade de Roma.
junto com outros companheiros que, como ele, testemunharam sua fé em Cristo. Reflexão. Justino procurou a unidade e a conciliação entre paganismo e cristianismo, entre filosofia e revelação. Homem culto e dotado de grande fé, Justino lançou as bases de uma verdadeira filosofia cristã. Foi um leigo interessado pelos assuntos da fé e foi martirizado por defender a verdade e a fidelidade ao Evangelho. Oração. Rezemos. Deus eterno e todo-poderoso, que destes a São Justino a graça de lutar pela justiça até a morte, concedei-nos por sua intercessão suportar por vosso amor as adversidades e correr ao encontro de vós que sois a nossa vida. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Este vídeo pode ser livremente divulgado, mas, no princípio aqui, eu gravei para o meu blog, repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio e o canal no YouTube Paulo Roberto Maciel. E esse texto do santo do dia, São Justino, é do padre Evaldo César de Souza, missionário redentorista. E ele escreveu para o site a12.com, da Rede Aparecida de Comunicação. Shalom Adonai, a paz do Senhor Jesus Cristo. Maranata, vem Senhor. El Shaddai, Deus Todo-Poderoso, Ele proverá. Ele há de providenciar. Acredite.